Alô, alô, saudações aromáticas. Eu sou uma pessoa muito bem-vinda a mais um Café Aromático. Eu sou Vitor Leão, sou biólogo, aromaterapeuta, host e criador aqui do canal. E hoje o assunto ele é muito importante, muito pertinente, muito delicado e ao mesmo tempo simples de lidar. Vamos falar sobre aromaterapia e bebês. Quais são os cuidados? O que a gente precisa entender? Como é que a gente pode ajudar as famílias? Esse tema ele é muito amplo, ao mesmo tempo ele atende, vamos dizer assim, a várias situações diferentes. Porque muitas vezes a gente generaliza os públicos e a gente precisa conversar sobre isso. Como a aromaterapia era uma prática adotada pelas famílias, principalmente encabeçada pelas mães, ou seja, as mães tomam a iniciativa de buscar uma solução natural, naturalmente busca-se uma solução para bebês. Quais soluções? Problemas digestivos, problemas de pele, problemas de comportamento, problemas de sono, problemas emocionais do bebê que está em processo de amadurecimento, límbico, etc. Então existem várias situações que a aromaterapia pode e muito contribuir para essas famílias, certo? Porém, não quer dizer que é uma prática que deve ser feita inadvertidamente, sem nenhum tipo de cautela, nenhum tipo de conduta, nenhum tipo de prática que vise proteger, que vise trazer segurança para esse público tão delicado, tá certo? Então, esse tema de hoje é muito importante para todas as famílias, para todas as mães, para todas as mulheres que já querem ter filhos ou que estão grávidas, para poder entender e virar a chave de que os bebês têm uma necessidade diferente. Então já compartilha aí para todo mundo, gente. Compartilha para mães, compartilha para grávidas, compartilha para quem tem filhos ou filhas, porque esse tema vai virar muita chave de vocês. Vocês vão começar a entender de fato como pensar a aromaterapia de uma forma muito mais segura, tá certo? Então esse tema realmente é crucial, não só para mães, mas também para quem trabalha atendendo famílias. É muito comum, as vendedoras, as pessoas que trabalham com consultorias de vendas de óleos essenciais, serem abordadas por mães que estão passando por algum problema, que o filho está passando por alguma dificuldade e elas buscam ali nos óleos essenciais uma solução natural, tá certo? Então ele precisa de um extremo cuidado, porque mesmo as vendedoras, mesmo usuários experientes e até mesmo profissionais desconhecem as contraindicações da aromaterapia, principalmente voltada às crianças e os bebês, abaixo de 3 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? É que esse é um tema novo, gente. As contraindicações da aromaterapia ela não são um tema recorrente, não existe ampla literatura sobre o assunto. O primeiro livro publicado no assunto é o meu, para vocês terem ideia. Já tem mais de 100 anos, que vai fazer acho que 100 anos mais ou menos que a aromaterapia existe, que desde que René Maurice Catefossé cunhou esse nome, a aromaterapia, lá em 1930, então daqui a 5 anos vai fazer 100 anos, mas nunca existiu uma publicação de âmbito internacional que falasse sobre o assunto, contraindicações única e exclusivamente. Então foi o primeiro livro, foi o meu. Então para você entender, que a aromaterapia ela está evoluindo e nem todo mundo sabe do assunto. Às vezes a pessoa sabe de uma contraindicação aqui, outra ali, mas uma vasta experiência sobre o assunto nunca teve. Então assim, a gente está vendo e a gente está aprendendo e vamos estudando e junto com as nossas práticas, a própria aromaterapia ela vai crescendo, ela vai evoluindo e as pessoas vão melhorando as suas formas, suas práticas de uso, suas maneiras de enxergarem e até mesmo de montarem seus protocolos, tá certo? Então o tema é muito importante, eu considero ele um tema de extrema importância. A gente coloca a aromaterapia, vamos dizer assim, quando a gente entende sobre isso, a gente está colocando a aromaterapia dentro de um lugar de extrema segurança para um dos públicos mais delicados da própria aromaterapia. As crianças elas têm várias particularidades e hoje aqui nessa aula eu vou começar a falar, por exemplo, de quais são os desenvolvimentos, porque a criança ela não é um adulto em miniatura, já falei isso inúmeras e inúmeras vezes, mas a gente precisa entender que existem diferenças no metabolismo, diferenças na sensibilidade no sistema nervoso, no sistema respiratório, então elas têm, vamos dizer assim, uma pele mais fina, uma pele mais delicada, e eu vou querer trazer um pouco mais desses detalhes para vocês entenderem e virarem a chave do quanto é delicado, também não é complicado, certo? A gente precisa entender que o que é proibido não é que complica as coisas.
O que é proibido não é que mete medo nas coisas. Quando eu digo assim, isso é proibido, causa convulsão, eu não estou causando medo na pessoa. Medo vai ser uma mãe quando vê o filho ter uma condução. Aí ela vai ter medo. Ela vai ter muito medo. Principalmente quando ela descobrir que o óleo que ela usou, porque foi recomendado por alguém que não sabia de contraindicações, causou uma convulsão no filho dela. Aí ela vai ter medo. Ela vai ter medo das indicações dessa pessoa, ela vai ter medo das indicações de uma pessoa que não conhece contraindicação, e ela pode até ter medo a partir de agora da própria aromaterapia e dos óleos essenciais. Porque ela não vê uma pessoa qualificada orientando, ela vê um monte de disponibilidade de produtos, as empresas só prometendo mil maravilhas e ninguém falando das contraindicações ou ninguém sabendo explicar por que o filho dela convulsionou. Aí tem um medo. E esse medo, gente, não é um medo comum não, tá? Isso é um trauma. Muitas mães que passaram por problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas de socorrer o seu filho depois de um desmaio, tiveram traumas. Isso é traumatizante. A pessoa não quer mais usar óleo essencial e aromaterapia. Inclusive, ela acredita esse tipo de resultado à própria prática e não ao praticante, a pessoa que recomendou ela. Então isso é muito importante, é muito sério. E como a gente precisa proteger a aromaterapia, pelo menos eu trabalho para proteger a aromaterapia, esse tema vai ter que ser discutido, vamos ter que falar sobre o assunto, tá certo? Então o que é que eu quero trazer com isso? Primeiro, os bebês são fisiologicamente diferentes, né? E essas diferenças na fisiologia impactam necessariamente nas diferenças dos usos dos óleos essenciais, né? Então a gente vai precisar discutir essas particularidades. E é fundamental, né? É fundamental entender que essas diferenças mudam tudo, salvam vidas, diminuem os traumas, melhoram a segurança e a confiança de quem está usando o óleo essencial. Concorda comigo, gente? Alguém aqui, fala aqui comigo para vocês, alguém aqui já usou um óleo essencial, ou não, deixou de usar um óleo essencial porque não sabia se podia ou se não podia no seu filho? Alguém já teve essa dúvida? Escreve aqui nos comentários para mim. Né? Outra dúvida, outra pergunta. Alguém já usou um óleo essencial e seu filho teve um problema? Teve alguma reação na pele, na respiração, de comportamento? Conta pra gente também, conta pra gente, certo? O que eu quero dizer com isso, gente? Os bebês, eles têm sistemas corporais com necessidades e desenvolvimentos, e esses desenvolvimentos que ainda estão, vamos dizer assim, amadurecendo, tornam eles necessariamente mais vulneráveis. Eles ficam literalmente mais vulneráveis por vários motivos. Por exemplo, eu estou falando aqui de, vamos dizer assim, desenvolvimento, amadurecimento corporal. Existe uma enzima no nosso sangue, por exemplo, a albumina. Ela é uma enzima transportadora, certo? É uma enzima que ela tem a capacidade, né, uma proteína que ela tem a capacidade de transportar as coisas dentro do nosso sistema sanguíneo. Então, tem oxigênio circulando? A albumina segura. Tem alguns nutrientes circulando? Algumas substâncias circulando? A albumina segura e transporta para os lugares. Acontece que nas crianças, entre 30% a 50% da albumina nem foi totalmente amadurecida. Nem estão circulando livremente nessas quantidades. Ou seja, a criança ela já tem uma dificuldade de transporte. Natural. Isso é natural, não é uma deficiência. É um amadurecimento, ela precisa de um tempo para poder entender como se usa todos os mecanismos de ação, de proteção, de fisiologia, de homeostase, de cognição, de tudo. Ela está aprendendo ali, o corpo dela está aprendendo enquanto ela vive. Certo? Então o primeiro ponto é esse. Ela tem vários tipos de sistemas proteicos e enzimáticos em amadurecimento. Vários, em todos os níveis. Receptores celulares, células, órgãos, todos eles ainda sentindo o mundo. Os rins da criança não têm a capacidade de filtragem, o fígado não tem a capacidade de metabolismo de primeira passagem. Por isso que o número de medicações pediátricas é muito mais reduzido do que de adultos. Por causa disso. As enzimas que metabolizam os remédios do fígado nem estão desenvolvidas ainda completamente. Várias enzimas ainda deficientes. E é natural, faz parte da criança, faz parte do ser humano.
em pequena idade, ter esse tipo de deficiências. Entendeu? Ter esse tipo de deficiência. Então, o que a gente está vendo aqui, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está precisando cada vez mais deixar claro é que a criança realmente não é um adulto em miniatura. Ela não tem tudo pormenorizado. Não, ela não é toda menorzinha. Não é. Ela tem particularidades. Ela tem sistemas excluídos. Ela tem sensibilidades e vulnerabilidades sistêmicas. Então a gente precisa entender isso, tá certo? Por outro lado, a gente também está vendo uma tendência mundial. As pessoas não confiam mais nas farmácias, não confiam mais nos remédios, não confiam mais nos profissionais de saúde. Não sou eu que estou dizendo isso não mata o mensageiro. Mas está claro, as pessoas desconfiam cada vez mais dos profissionais de saúde. Está cada vez mais assintosa a necessidade da indústria farmacêutica empurrar remédio para você. A gente está cada vez mais flagrante vendo o médico sorrindo quando ele prescreve para você uma cirurgia. Fica otimista. Porque numa cirurgia você vai ter que pagar 15, 20, ele ganha 25 mil, 35 mil reais por cirurgia. Enquanto que para prescrever um remédio, ele não ganha muita coisa. Então assim, tá todo mundo vendo, tá flagrante. O sistema de saúde, como ele foi proposto um século atrás, vendendo pílulas, remédios, e o paradigma das moléculas únicas, onde se extrai a molécula, se purifica e ali é o princípio ativo, está falindo. As pessoas não estão mais caindo nessa. E estão buscando a solução natural. E quando elas buscam a solução natural e encontram a aromaterapia, elas realmente entendem que pode fazer muito bem a elas. Porém, existem, vamos dizer assim, condutas que influenciam essas pessoas que estão conhecendo os óleos essenciais de aromaterapia a utilizar inadvertidamente. Use e abuse. Não tem contraindicação porque é natural e se natural não faz mal. E aí é que mora o perigo. É aí onde acontecem os erros, os incidentes e os acidentes. Felizmente, eu nunca peguei um óbito. E não quero pegar. Por isso que eu faço lives como essa. Eu nunca peguei um caso de uma mãe que disse que usou para um filho e o filho veio a ter um piripaque real e via ter óbito. Não, nunca tive esse caso. Ainda bem, eu não quero ter, gente. Não quero ter um caso como esse. Não quero ter que reportar um caso como esse. Não quero ter que comunicar um caso como esse. Por isso, eu faço uma live como essa. Dedico 1 hora do meu dia, toda semana, para que você possa não cometer um erro como esse. Porque na literatura, procura no Google, literatura de óbitos em relação a óleos essenciais. 60% são crianças. 60%. Os outros 40% são incidentes causados por adultos que deliberadamente ingeriram óleo essencial em doses elevadíssimas. E em alguns casos incidentes industriais, que venham a óbito também. Mas a maioria são crianças. Com acesso a um óleo essencial, a mãe não sabia que não podia, a criança fez de chupeta o óleo essencial e bebeu tudo. Casos graves, que podem vir a ser letais. Os principais danos causados nesses óbitos, não estou querendo assustar, estou trazendo para vocês a literatura, tá? De registros de óbitos em relação a isso, trouxe principalmente o motivo do óbito, danos hepáticos e renais, graves e severos, podócitos destruídos, néfrons destruídos e cheios de lesões hepáticas nos hepatócitos, cheios de lesões, perfurações hepáticas por nível de toxicidade altíssimo. Como eu disse, as crianças não têm a capacidade de metabolização igual a um adulto. Nem o fígado consegue metabolizar para ser exposto ou para ser expulso pelos rins, nem tem albumina para transportar isso necessariamente da maneira correta. Ou seja, fica com um acúmulo de substâncias que muitas vezes para elas são neurotóxicas, são nocivas para elas, na quantidade que foi usada, e o corpo não consegue ter ferramentas necessárias para retirar. É triste. Mas eu não quero que isso aconteça. Então por isso a gente precisa falar mais. Antigamente eu deixava de falar porque o povo queria meter pedra em mim. Ah, você está querendo meter medo nas pessoas para vender curso. Hoje eu falo para as pessoas não caírem nisso, porque ninguém quer falar. Vocês já viram alguém que fala de contraindicação? Vocês já viram alguém que fala de toxicidade, fala de alergia, fala de irritação? Não fala, as pessoas não querem falar,
Porque tem medo que não venda o óleo essencial, que a pessoa fique com medo de usar óleo essencial, e muitas vezes é tudo baseado em consumo, em volume de vendas. Eu não tô nem aí para isso, gente, eu nem vendo óleo essencial. Não tô nem aí, eu tô cagando e andando para vendas de óleo essencial. Eu quero que você saiba usar com segurança e com proteção, tá certo? Então, é uma tendência as pessoas buscarem, as famílias buscarem aromaterapia como uma solução natural, e por isso, como não há uma tendência igual, equivalente de advertências, de contraindicações, de explicar que existem níveis de segurança, os bebês eles estão, vamos dizer assim, com um potencial perigo. Percebe? Não sou eu que estou dizendo que os bebês estão em perigo porque tem óleos essenciais disponíveis. Não, não é o óleo essencial que causa o problema, gente. Vire isso, vire essa chave. Óleo essencial não causa o problema em nenhum bebê. O que causa problema é uma pessoa usar um óleo essencial contraindicado no bebê. Porque o óleo essencial ele não abre, ele não cai da prateleira, sai rolando lá no bebê, desenrosca a tampa e joga em cima do bebê. Não é ele que faz isso. Não tem isso. Entendeu? Não existe isso. É sempre alguém que usa um óleo essencial numa banheira, num difusor que é proibido, coloca num nebulizador, que eu já vi fazendo isso, a criança veio a desmaio quase que imediato. Isso, o médico, o pediatra quem colocou, seguindo modas, colocou óleo de olíbano e alecrim no nebulizador, botou na criança que estava com asma, a criança desmaiou imediatamente. Imagina o desespero de uma mãe dessa. Testar numa criança, num bebê de 2 anos de idade, isso é um absurdo. Tinha que perder um CRM, um médico desse. Tinha que perder mesmo, ser processado, isso é um absurdo, gente. Será que vai ter que ir uma criança a óbito para a gente poder tomar uma medida drástica dessa? As pessoas começarem a acordar de fato que precisa ter o uso correto? Não é possível, né? Então por isso que eu estou aqui trazendo isso, tá? Outra coisa, eu já tenho visto cada vez mais o risco, né? Porque se existe esse risco, quais são os danos que podem acontecer? Eu já falei aí dos casos mais extremos, que são óbitos. Eu nunca peguei um caso desse, felizmente, nunca peguei. Já tenho mais de 15 anos de aromaterapia, nunca peguei um caso desse. Então ainda bem, né? As pessoas estão ainda pelo menos com bom senso, né? Mas a gente não pode apelar para o bom senso, porque todo mundo acha que tem bom senso, né? Eu vi uma consultora uma vez colocando 30 óleos essenciais numa cápsula e ingerindo, e dizendo para todo mundo ingerir. Eu não posso apelar para o bom senso, porque ela acha que isso é bom senso. Ela dizia, coloque 2 gotas de Jerônimo, não coloca muita. Usa o bom senso. Vamos colocar mais outros 18 óleos essenciais ainda. Não coloca muito de cada uma, não. Coloca um pouquinho. Usa o bom senso. Olha o apelo do bom senso da pessoa. Tá entendendo? Então a gente não pode apelar para o bom senso, a gente tem que apelar para a razão, para a razoabilidade, de fato, tá? Isso é muito importante, certo? E aí, mais uma vez, muita gente que está iniciando na aromaterapia, descobre a aromaterapia como uma boa nova, não conhece de contraindicação, não conhece dos riscos, não conhece as particularidades das crianças. E os livros de aromaterapia, gente, a maioria deles, exceto aqueles que são exclusivamente voltados para bebês e crianças, eles vão estar falando de uma maneira genérica. Então, por exemplo, se você tem o grande manual da aromaterapia, ou a Bíblia dos óleos essenciais, né, do Blomik Budu e da Danielle Festi, por exemplo, você não vai ver nada de contraindicações. Zero. Zero linhas sobre o assunto. Então ele vai dizer assim, sei lá, problema de virose respiratória. Aí você vai ver que a Danielle Festi recomenda ingerir Ravensara num torrão de açúcar sublingual. Não ingerir, né? Uso oral. É válido? Super válido. O uso oral com absorção sublingual de óleos essenciais ricos em cineol tem um efeito de diminuição do efeito de ação viral. Tem um efeito, tem esse efeito, a gente conhece. Mas para criança é extremamente proibido, terminantemente proibido. Porque o cineol é rico em neurotóxico. Sensibiliza pulmão, sensibiliza neurônios do corpo inteiro. Não pode. Tá entendendo? Então você vai ter lá uma indicação, mas não faz uma ressalva para a criança. Não faz uma ressalva para a criança. Eu já vi erros até mais graves de uma pessoa ver um livro de aromaterapia para humanos e pressupor que pode usar para o cachorro, pode usar para o gato. Porque a aromaterapia, se é natural, não pode fazer mal. Lê do engano.
Lei do engano. Tanto crianças têm suas ressalvas, tanto gatos têm suas ressalvas, e cachorro tem ressalvas diferentes, são 3 espécies diferentes. O bebê é um ser humano, é um Homo sapiens, canis familiares e catus felix. Então não tem como, felix catus, né? Não tem como você realmente dizer que são usos iguais, são usos diferentes. Às vezes a gente vai poder ter um óleo essencial aqui ou ali, que podem ter um princípio ativo que vai atingir uma causa parecida. Mas a gente não pode fazer essa generalização para toda a aromaterapia, tá certo? Isso é muito, muito importante. As pessoas, gente, mais uma vez, não conhecem. Por isso que eu digo assim, e eu falo isso para muitas pessoas no DM, tá certo? Quando fala comigo no DM, eu disse, Vitor, eu não sei o que é que eu faço e tal. A consultora falou para usar. O que é que eu recomendo você? Você que é mãe, tá? Eu tenho um livro de contraindicação. Vitor, eu não quero comprar livro de contraindicação. Olha, primeiramente, eu recomendo que as mães tenham um livro de contraindicação, porque ninguém sabe. Então vai ter muita gente indicando coisas para você, mas não sabe contraindicar. E aí ela quer vender, ela vai falar do que é indicado, não vai falar do que é contraindicado. Se você usar, a responsabilidade é sua, certo? É você que usou no seu filho. É você que buscou atendimento para uma pessoa que não conhece do assunto, ou não conhece de contraindicação. É você, então a responsabilidade é meio que sua. Mas mesmo que você não queira um livro como esse para ter como proteção na sua família, ou nas suas práticas terapêuticas, é extremamente importante que pelo menos você exija que a pessoa que vai atender você saiba do assunto, gente. Não é possível que eu precise falar isso. Mas, se você não quer estudar sobre o assunto, já existe o assunto para ser estudado, e tem alguém que se diz profissional, vendedora profissional, consultora profissional, líder, essa pessoa tem que saber de contraindicação. Se você ouvir eu falar assim, olha, não ouve esse cara não, que esse cara aí ele quer meter medo. Toma cuidado, porque a pessoa está querendo que você não saiba das contraindicações. Ou se a pessoa disser que não sabe, não conhece contraindicação, fuja. Ou se a pessoa disser que não existe contraindicação, se é natural, não faz mal. Corre. Você corre disso daí. Porque esse é um tipo de postura que de duas uma. Ou é uma postura de ignorância, de fato a pessoa não sabe, ou é uma postura de escolha, ela não quer saber. E aí, os dois casos são perigosos. Porque se ela não sabe, ela vai recomendar o que você pode, o que você não pode, né? E se ela sabe, mas não quer saber, ela sabe que existe contraindicação, mas não quer saber do assunto, então ela está realmente negligenciando um assunto para proteger a sua família. Ela está negligenciando isso. E isso é uma negligência. Numa negligência não se confia nisso, tem que tomar cuidado. Por outro lado, eu tenho visto exatamente um movimento contrário. Consultoras, vendedoras, lideranças, buscando no meu livro um amparo, um controle, um lugar seguro para você poder recomendar de uma maneira correta, de uma maneira de fato segura, coerente, cientificamente embasada e que vai ter resultado para as pessoas, tá certo? Então as pessoas acham muitas vezes que sabem das coisas da aromaterapia, mas não percebem que existem aí essas nuances, tá? Então, por exemplo, muita gente acha, antes de falar do que as pessoas acham, eu vou contar para vocês uma história que já aconteceu e que provavelmente vocês já viram acontecer, vocês vão até deduzir junto comigo isso. Olha só isso. Olha só essa história. Uma mãe acorda um dia e percebe que seu filho está levemente febril, sabe, com aquele molinho, meio abusadinho, parece o começo de uma gripe. O que essa mãe vai? Fala com a consultora diz o quê? Ah, você vai usar esse Rolon aqui, que é uma sinergia da imunidade. Quem sabe qual é essa sinergia? Aí tem um rolãozinho da sinergia da imunidade. Bota no pezinho da criança, bota nas costas da criança, ao longo da coluna, né? Aí faz assim. Só que essa sinergia da imunidade, ela tem alguns óleos essenciais que são contraindicados para crianças, independente da diluição. Olha isso. Aí tem eucalipto, alecrim, cravo, botões, canela, folhas, canela, cascas e laranja. Vários óleos contraindicados aí. Aí a criança usa.
Ou não, vamos pensar do contrário. Ela começou um problema respiratório. Esses dois casos já aconteceram, tá? A criança começou com um problema respiratório, tossindo. Acordou a mãe tossindo, molinha e tal. Aí a mãe vai usar o quê? Uma sinergia respiratória. Sinergia respiratória tem o quê? Eucalipto, ravensara, cânfora, cardamomo, limão. Desses aí, 6 que eu falei, 5 são proibidos para criança. Ricos em cineol, ricos em cânfora, hortelã-pimenta, mentol, mentona, cetonas, tudo proibido para criança. Aí a mãe vai e usa essa sinergia respiratória diluída, como a consultora falou, no peito, na sola do pé, nas costas, no ombro, diluída. Vários óleos essenciais ricos em cineol, cânfora, mentona, cetonas, que vão causar uma irritação da mucosa. Aí a criança começa a tossir. Irritação na mucosa gera um reflexo de tosse, para que suba muco. Fica seco, ela tosse para subir um muquinho para irrigar aquela região normalmente. Aí ela tosse mais, aí a mãe bota mais essa energia respiratória no difusor. Aí a criança começa a ter mais broncoespasmo, começa a ter uma sua tosse mais seca. O que a mãe deduz? Nossa, a gripe está pegando meu filho, está piorando. Não é isso? Está piorando. Então agora, já que a gripe está vindo, eu vou com a sinergia da imunidade. Aí ainda tem mais eucalipto, mais alecrim. Ricos em cineol, em cânfora, em óxidos, que pioram o caso. Você está entendendo que está virando uma bola de neve? Ela usou um óleo essencial, uma sinergia com 7 óleos, 6 são proibidos para criança. Depois utilizou mais outros em diluições que ela desconhece a quantidade de cada um desses óleos nas sinergias. E coloca de novo, a criança vai tendo bola de neve de reações, vai usando mais óleos. Até entender que são os óleos que estão gerando broncoespasmo. São os óleos que estão gerando reflexo de tosse. São os óleos que estão gerando irritação na mucosa. Isso acontece, isso é natural. Tá entendendo o problema? A mãe, ela achou que pensou certo, mas ela usou o óleo errado, que é contraindicado. E que nem no livro da empresa, nenhuma empresa se coloca num posicionamento de aromaterapia de fato. Essa empresa mesmo não coloca. Coloca com a empresa de venda de óleos essenciais, não é empresa de aromaterapia. Não é. Pode perguntar. Ah, vocês são empresas de aromaterapia? Não são. São empresas de óleos essenciais e vendas de aromas naturais. São cosméticos. Nada a ver com aromaterapia. Entendeu? Então já se redime tira dela da reta. Não sou aromaterapia, não é terapia isso aqui. Muito embora ela saiba que os óleos essenciais são ferramentas de aromaterapia. São ferramentas de aromaterapeutas. São ferramentas de uma prática terapêutica. Entendeu? Então temos uma coisa aí. Temos uma informação aí, importante. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas acham que estão fazendo o uso correto porque deduzem que, se eu estou com problema respiratório, eu uso essa sinergia. Se meu filho está com problema respiratório, ele vai usar a mesma sinergia. Meu filho piorou com a sinergia, então vou usar uma sinergia de imunidade, já que está piorando. E a criança vai piorando. Piora a febre, piora tudo. Porque além de ter que combater um vírus, ela tem que combater também um excesso de toxicidade causado por inserção de uma molécula de substâncias que são, para ela, agressivas. Não é que ela é nociva por natureza. Não. É que para o corpinho delicado daquela criança, com todos aqueles sistemas corporais, todas as células, receptores, tudo novinho, gente, é muito delicado. Intoxica mesmo. É aroma da natureza, dizem que é aroma de Deus, é a alma das plantas, mas intoxica a criança, pô. Precisamos entender que a natureza das plantas, ela também tem princípios ativos, tem natureza química, farmacológica, evidenciada. Não é uma coisa da minha cabeça, não. Tá entendendo? Isso é muito importante, tá, gente? Tá? Então, quando eu falo de óleos essenciais para crianças ou bebês, a gente tem que entender que eu não estou falando da diluição. Se eu digo para você que hortelã-pimenta é contraindicado para bebês e crianças, eu não estou dizendo que a 2% pode. Eu estou dizendo que é contraindicado o corta da lista. Corta da lista. Vitor, mas eu amo hortelã-pimenta. Você pode amar. Eu também amo. Mas eu não recomendo para o filho dos outros. Não filho de ninguém. Nem para o seu filho. Não recomendo. Mas meu filho gosta.
Não recomendo. Você pode fazer no seu filho? Pode. Meu filho não teve nada, tem muito desses comentários. Uma vez eu posto assim, plaquinha, né? Hortelã-pimenta causa broncoespasmo em crianças. Aí a mulher fala, meu filho não teve. Eu disse, minha filha, eu não estou falando do teu filho, não. Eu estou falando que causa broncoespasmo, que causa microconvulsão. Se você não sabe detectar uma microconvulsão, como é que você sabe que ele não teve? A criança não sabe comunicar. Mãe, eu acabei de ter uma microconvulsão agora. Não vai saber falar isso. Vai saber nem lidar do que aconteceu. Não tem novidade para ela. Não vai saber lidar com isso. Às vezes a microconvulsão é assim, gente. Ó. Vou dizer para vocês, é assim. Ó. É isso. É um olhinho tremido, encostou aqui na parede, a coisa, e voltou para a atividade. Ela para assim 5 segundinhos e volta, brincando. Você nem nota. Às vezes parece um desequilíbrio. Às vezes parece um espasmozinho no olho, na mão. Você nem nota, mas ela está sofrendo uma microconvulsão que pode trazer danos irreversíveis, permanentes no cérebro dessa criança. Aí a mulher diz, eu usei, meu filho não teve nada. Ô, danada, tu quer que tenha, para tu parar de usar? Tem que ter um negócio para tu parar de usar. Tu quer ver teu filho tendo uma convulsão epilética da mais grave que tem, pra tu dizer, realmente o Vitor tá certo? Tá doida. Isso é doidice, gente, é loucura. Transformar seus filhos em cobaia, não dá pra fazer isso. É proibido, é contraindicado, acabou-se. Não é sobre a diluição, não é sobre a dose. Coloquei o difusor distante. Não é sobre a distância, é contraindicado. Chocolate é contraindicado para cachorro, não é? É venenoso? É contraindicado. Mas um pedacinho pode, um M&M's pode. Não pode, é chocolate do mesmo jeito. É do mesmo jeito chocolate, então não pode. É simples, é contraindicado, corta. Entendeu? Isso é simples, tá? É simples. E olha, é tão simples que depois que você corta os óleos que são contraindicados, você só tem na sua mão óleos seguros. Olha que coisa genial. Você corta os óleos contraindicados e na sua mão imediatamente só vai ter óleos seguros. Abre uma caixinha pequenininha do bebezinho e ali só vai ter os óleos indicados. Nunca nenhum contraindicado. Acabou-se o medo, mamãe. Acabou-se o receio, mamãe. Tá entendendo agora? Que é simples. Inclusive, se você corta um bocado da lista, você gasta muito menos. O que eu vejo das marcas empurrando Sinergia Kids, aí faz uma linha todinha Kids, cheio de óleo proibido. Toda sinergia dessa linha Kids aí, quase todas as sinergias, tem 1 ou 2 óleos proibidos por sinergia, porque confere um aroma agradável para a mãe, que é a mãe que escolhe, né? Nem o filho, é a mãe que escolhe. Para agradável para a mãe, muitas vezes até parecido com o que a mãe já usa. Por exemplo, a mãe usa uma sinergia de dormir, Serenity, usa para dormir essa sinergia, adora. Aí a empresa vai e faz uma sinergia da mesma cor da sinergia da mãe para dormir e com um aroma parecido. Aí a mãe diz, é parecido, mas é mais fraquinho. Perfeito para o meu filho. Com óleos proibidos ali para a criança. Ou seja, ela foi induzida a escolher pela cor, pela similaridade do efeito e pelo cheiro, mas nunca pela composição. E se na composição tem algum óleo proibido, ela nem vê isso. E mesmo que ela veja, ela nem sabe identificar se aquele óleo é proibido ou se não é, porque ela não conhece de contraindicação e ninguém falou para ela. Nem uma vendedora falou, nem a empresa vai falar. E aí a gente fica com isso na mão. Uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Todo dia eu já acordo pensando, poxa, será que alguém tá... Quando eu acordo que eu vejo o celular ali, que eu tenho, né, tomo meu café, pego o celular e vejo que tem mensagens demais, eu já fico com o pé atrás. Eu disse, nossa, gente, será que aconteceu alguma coisa? Porque é isso. É uma bomba relógio, né? Então pense nisso. Quando eu estou falando de óleos essenciais, não estou falando somente de diluição. Para criança, eu estou falando de contraindicação, de moléculas que elas não podem interagir. Não deveriam interagir. Tá? Não deveriam interagir. Por isso a importância de saber ler o rótulo dos produtos. Pois é, Renata, mas se eu disser para você que a Satureja Montana
está na sinergia. Você sabe qual óleo essencial é? Sabe quais são os componentes químicos desse óleo essencial? Porque sabe qual é a quantidade de óleo essencial que tem nessa sinergia? Porque as empresas não vão dizer a quantidade. Não vão dizer a quantidade. Nunca vão dizer a quantidade. A proporção de cada um desses óleos essenciais na sinergia, ela não diz. Ela se reserva o direito de não dizer. Uma sinergia é uma fórmula. E uma fórmula é patenteada. Entendeu? Então não é sobre quantidade. Não é sobre quantidade. Muitas pessoas que olham os óleos essenciais ou os rótulos dos óleos essenciais não conseguem diferenciar uma lavândula dentata de uma lavândula angustifolia. Se tiver escrito lavanda, você sabe qual lavanda é? Se é uma dentata, angustifolia, intermedium, averum, você sabe qual delas é? Sabe? Eu tenho minhas dúvidas se as pessoas sabem. Que eu saiba, não sabem não. Vou fazer uma live só sobre tipos de lavanda para vocês entenderem como as pessoas não sabem. E é um dos óleos essenciais mais comuns, entendeu? Só ler o rótulo não adianta. Ler o rótulo vai te dar a garantia de que você sabe o que tem ali. Se é contraindicado ou se não é, você não sabe. Quanto tem ali, qual a quantidade que tem, você não sabe. Se pode para criança, não pode, você não sabe. Se pode para cachorro, você não pode, você não sabe. No rótulo não diz nada. Nada. Não diz muita coisa, entendeu? Ele informa alguma coisa. É obrigatório, inclusive, informar. Certo? Outra coisa. As pessoas acham, inclusive, que quando eu estou falando de óleos essenciais em crianças, eu estou falando de vias específicas. Por exemplo, a ingestão nunca mais. Não, eu estou falando de todas as vias, certo? Contraindicações são contraindicações, para vocês não acharem que tem um fator que é mais relevante, tem uma via que é mais importante. Não tem, certo? E outra coisa é entender que esses compostos que são contraindicados para criança, eles podem existir em vários óleos essenciais. Então, quando eu digo assim, cânfora, a cânfora tem duas cânforas, certo? A gente pode falar assim, didaticamente, de duas cânforas. A cânfora planta e a cânfora substância. Acabou se chamando essa molécula mentolada que tem no óleo de canforeira, que é uma árvore japonesa, oriental, né? Como descobriram essa molécula dessa árvore, chamada essa molécula da árvore. Né? Faz sentido, né? A gente conhece alguns casos desse daí. Né? Assim como conheceram o canabidiol na cannabis, e aí chamaram de canabidiol, mas existem outras plantas que produzem essa substância também. Né? E ela recebeu esse nome e aí fica esse nome para todas as substâncias. Mas o que eu quero dizer com isso é que várias plantas produzem essas substâncias. Então a gente precisa ter mapeado isso. Eu mesmo, pelo menos, me estudo para mapear a química de tudo que é planta. Agora vai sair um banco nosso de mais de 800 óleos essenciais cromatografados. Vocês vão ter acesso a um banco de cromatografias, porque eu estou organizando isso para vocês terem acesso. Um banco de cromatografias assim, amplo, para as pessoas poderem realmente entender o que é, como é, né? Se antecipar, prever os óleos essenciais e as suas substâncias, tá certo? Então isso é muito importante. E aí, naturalmente, eu quero que vocês aprendam sobre as substâncias que são intrinsecamente inadequadas para crianças, tá certo? Os erros principais, ó. Primeiro, aplicar qualquer óleo essencial na pele de bebês. Qualquer óleo essencial na pele de bebês, sem a diluição adequada, já está errado. Então a gente precisa saber que existem diluições adequadas. E os óleos que são contraindicados, não existem diluições adequadas. Tá? Não existe diluição adequada para um óleo contraindicado. Não existe. Certo? Se é contraindicado, não é para usar. Tá? E se as pessoas confundem muito, tá? Se é contraindicado é só diluir. Não. Não é. Outra coisa, quando a gente fala de bebês, a gente está falando de uma pele muito fina, de um sistema nervoso muito delicado, de um sistema hepático muito sensível e um sistema renal deficiente. Não sabe excretar tudo ainda. Então, é hiper recomendado de 0 a 3 meses de vida que não se use nenhum óleo essencial. Nenhum óleo essencial. Por quê? Porque qualquer substância pode sensibilizar o sistema imunológico dessa criança. Principalmente em grandes quantidades como essa. Uma coisa é você ter um buquê de manjericão em casa. Outra coisa é você difundir no ar óleo essencial de manjericão com a criança dentro de casa. O tubo respiratório de uma criança, gente, é mais fininho do que isso aqui, ó. É mais fininho do que isso aqui, ó.
do que uma canetinha assim. É finíssimo, é bem fininho. Qualquer coisa pode tampar e fechar a glote dela. Qualquer reação exacerbada de um sistema imunológico que ainda está imaturo pode fechar a glote dela e ela entrar num espasmo laríngico. Pode entrar num edema de Quincke. Entendeu? Não pode. Então não se recomenda. Vitor, não se recomenda nada, não se recomenda nada. Mas eu vi uma influência lá, Maíra Feliz, que usou na recém-nascido do filho dela. É um irresponsável. Que utilizava o próprio filho para promover venda. Um irresponsável completamente. Tá entendendo? Irresponsável. Só fazia isso para promover venda. Uma influência de promoção de venda, assim. Tóxica pra caramba. Entendeu? É responsabilidade. Nunca vi se responsabilizar pelo uso que alguém fez no filho dos outros. Por indicação dela. Nunca vi. Ela não se responsabiliza, não mostra. Entendeu? Então toma cuidado com isso, gente. Toma cuidado com isso. Não se usa. Tá? Aromaterapeutas não recomendam. Por causa disso. Porque uma coisa, eu não estou querendo dizer que as crianças não devem usar e não podem usar. Elas podem, devem, respondem muito bem. Mas se a criança tiver o sistema imunológico dela sensibilizado por óleo essencial, provavelmente ela nunca mais poderá entrar em contato com óleos essenciais na vida. Eu conheço gente, por exemplo, que já teve reação alérgica por uso de altas quantidades de melaleuca. Olha isso. De melaleuca. Altas quantidades. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa desenvolveu alergias severas a vários outros óleos essenciais, que quando você vai ver quimicamente, compartilham algumas das moléculas com a melaleuca. Por exemplo, não pode mais interagir com manjerona verdadeira, porque é cheia de terpene-4-ol, igual a melaleuca. E assim vai. E vários óleos começaram a ser cortados da relação, da lista de indicações dessa pessoa, por causa disso, de uma reação prévia que ele teve com melaleuca. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a gente não quer expor uma criança para que ela venha a ter um prejuízo. Porque para mim é um prejuízo. É um prejuízo. Uma criança que no futuro não pode usar mais óleos essenciais porque o sistema imunológico dela reage, vamos dizer assim, de forma exacerbada, impedindo o uso dela dos óleos. É triste isso. É triste. Você retirou, ceifou da criança a possibilidade de ela utilizar um recurso natural tão importante. Entendeu? Então isso é muito importante. No meu livro, pelo menos, eu trago mais de 1.200 referências científicas. Tá certo? Então não é assim da minha cabeça que eu estou tirando essas coisas, não. Eu falei com institutos de pediatria, falei com neurobiomédicos, doutores em neurobiologia de óleos essenciais em cérebros infantis com neurotranstornos e dificuldades neurológicas, coisas muito específicas, certo? Conversei com professores de pós-graduação, conversei com médicas e médicos, conversei com especialistas de aromaterapia de vários lugares, fiz ampla pesquisa científica, no meu livro tem mais de 1.200 referências, muito mais de 1.200, só a parte de interações medicamentosas tem mais de 700 referências científicas, certo? Cruzei com tudo que é citocromo, vários tipos de receptores, então assim, referência não falta, estudos não faltam. O que faltava era pelo menos as pessoas entenderem, e eu quero popularizar isso. As pessoas precisam entender. As empresas não vão falar nem vão promover um livro como esse, porque elas entendem que diminui nas vendas. As consultoras não vão falar e não vão querer falar de um livro como esse, pelo menos aquelas que são teimosas, aquelas que não conseguem enxergar um palmo na frente do negócio, na sua frente assim, ó, para entender que se ela não entende de contraindicação, ninguém mais compra dela. Ninguém mais confia nela. E as contraindicações vão se tornar cada vez mais populares. Porque eu estou distribuindo para todos os influencers de aromaterapia do país. E vou distribuir para todos do mundo. Porque eu quero todo mundo protegido. E protegendo a aromaterapia. Tá entendendo? Então, não tem para onde correr. É um conhecimento que eu estou tornando público. Não tem como se esconder. Não tem como correr. Não tem como, tá certo? Isso é muito importante, tá? Então já falei de alguns óleos essenciais que são proibidos, tá? E é muito importante também, gente, quando a gente utilizar qualquer óleo essencial para o público infantil, né? Recém-nascido a gente já viu que não é útil utilizar. Vitor, o que se poderia utilizar para uma criança, um bebezinho como esse? Sabe o que você pode utilizar?
Hidrolato. Hidrolato é muito mais seguro. Você coloca, por exemplo, no difusor, a aguinha do difusor normal e uma colher de sopa de hidrolato, por exemplo, no difusor, e liga. O difusor, o hidrolato, ele não tem as mesmas substâncias dos óleos essenciais e ele tem entre 0,2% a 1,5% de algumas substâncias dissolvidas, principalmente compostos oxigenados, em pequeníssima quantidade, que não são as mesmas substâncias dos óleos. Então o hidrolato é muito mais seguro. Em pequena quantidade como essa, muito mais seguro, e a criança responde. Mas você pelo menos evita utilizar um óleo essencial que ele tem grande, ele tem afinidade adiposa, não tem uma afinidade hidrofílica, né? Então isso dificulta tudo, né? Para a respiração, para vários tipos de problemas. Já que o hidrolato ele tem, então muito mais seguro. Tá? Vitor, como é que eu consigo um bom hidrolato? Bom, o hidrolato, gente, é mais raro, mais difícil de conseguir, porque eles são muito perecíveis, tá certo? Então, o hidrolato você consegue, se você destila óleo essencial, você vai ter hidrolato, obviamente. Outro, se você conhece alguma destilaria próxima a você, uma destilaria próxima a você, é ótima. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem várias destilarias e está se tornando cada vez mais popular. Como lá em 2017 eu disse, vai ter cada vez mais destilarias de óleos essenciais, cursos de destilarias, etc. E estamos aí um mercado cheio de fornecedores de destilarias, fornecedores de destiladores de inox, destiladores de vidro, gente dando cursos, gente vendendo vários tipos de coisas. Eu previ isso lá em 2017, eu disse, vai acontecer. E está continuando acontecendo. Tá? Então isso é bem importante, né? A gente começar a perceber que existem soluções, que existem maneiras seguras, mas que a gente precisa entender que nem tudo pode. Tá? Nem tudo pode. Então a pele do bebê, olha aí, algumas características para vocês entenderem. A pele do bebê é de 20 a 30% mais fina do que os adultos e por isso ela absorve mais. Então, utilização de óleos essenciais na pele sensibiliza tanto a pele do bebê quanto aumenta a absorção cutânea, aumenta a disponibilidade daquelas substâncias dentro do corpo do bebê, onde ela não tem fígado para metabolizar, não tem rim para excretar completamente, levando muito tempo, acumulando muito tempo daquelas substâncias no corpo do bebê. Então, se você utiliza um óleo contraindicado, a criança vai absorver mais e vai retirar menos. A equação não dá certo, não tem como dar certo essa mistura. É tóxico para ela, ela absorve mais e retira menos, não tem como dar certo. Tá? Tem uma barreira cutânea em desenvolvimento, apresenta maior estrutura menos compacta, né? Então a pele dela é toda mais sensível. A criança ela possui uma maior proporção de superfície massa corporal. Os seres humanos adultos eles têm uma massa corporal, vamos dizer, 70 quilos, 75 quilos, e uma superfície, vamos dizer assim, equivalente àquilo. Na criança, o peso dela é muito menor e ela tem uma área maior de pele, proporcionalmente conosco, adultos. Ou seja, além de ter uma absorção maior, ela tem mais pele por peso do que o adulto. Então é muito mais sensibilidade, entendeu? Tem receptores cutâneos super sensíveis. O que a gente é um geladinho para a criança queima. Quem lembra? Eu lembro disso. Eu lembro porque eu lembro mesmo, nitidamente, a minha experiência sensorial. Quando eu era criança, e eu pegava pasta de dente. A minha pasta de dente era Tandy. Aquela tutti-frutti, morango, né? A praça das crianças. Que podia até ser ingerida, não tinha flúor, né? Tinha algumas coisas ali como é que dizia? Eles tornava seguro para a criança, se ingerisse por um acidente, não tem um problema, né? Porque o flúor é tóxico. Neurotóxico, inclusive, também. E aí, eu certa vez peguei a pasta de dente dos meus pais. Era de hortelã, era de menta. Eu botei bem pouquinho assim na boca, eu comecei a escovar os dentes e ardeu, queimou, gente. Eu cuspia, ficava fazendo bochecha, cuspindo. Falava pro meu pai assim, ai pai, ardendo minha boca. Entendeu? O que pra gente é refrescante, pra ela queima, arde, dói. É um problema. Um estímulo que queima, arde e dói muito intenso pode gerar uma resposta imunológica. E uma resposta imunológica, quando ela existe pro resto da vida.
Ela pode existir para o resto da vida, ela pode ser desencadeada e ficar na memória imunológica do corpo da pessoa, de modo que ela vai reagir daquela forma, ou de uma forma equivalente para o resto da vida, toda vez que interagir com aquela substância. Por isso que eu estou dizendo para vocês que sensibilizar o sistema imunológico da criança pode comprometer o uso da aromaterapia ao longo da vida inteira. Então tem que ter cuidado. Tá? O metabolismo, já falei, né? Tem muito de metabolismo enzimático muito debilitado. Sistema respiratório, uma mucosa super fina, super sensível, várias vias extremamente estreitas, fácil de ser obstruído. Tem uma hiperreatividade brônquica. Isso é tudo bem explicado no meu livro, tá, gente? Isso aqui não é novidade, não. Isso aqui é tudo evidência científica, de fisiologia, de fisiopatologia pediátrica. Isso aqui tá tudo nos livros, principalmente de pediatria, de faculdade. Tá tudo lá. Anatomia, sobota, tá tudo lá, tá tudo lá. Tem referência também, tudo no livro, tá certo? Não estou tirando nada da cabeça. É tudo baseado na própria anatomia, fisiologia e metabolismo infantil. No que a medicina já tem mais atual hoje, tá? Então ela é muito mais vulnerável a vários tipos de compostos, como canforados, como cineol, como óxidos, né? Como alguns tipos de fenóis, etc. Tá? O sistema nervoso também, ela tem uma barreira hematoencefálica, uma barreira que nós temos de grupos enzimáticos aqui, impedindo que várias substâncias entrem no nosso cérebro. A criança não tem isso bem definido. Por isso que é neurotóxico para ela. Porque o que a gente usa de hortelã-pimenta, cheio de cineol, cheio de cânfora, cheio de cetona, cheio de tudo, não dá nada na gente. A gente tem uma barreira hematoencefálica que impede vários tipos de substâncias que passam para o nosso cérebro, principalmente em grande quantidade. Na criança não tem isso. Então, além de ser tóxico para ela, hiperexcita os neurônios dela. Por isso que a pessoa tem uma microconvulsão ou convulsões mais severas. É por isso. Exatamente por isso, gente. Pode procurar na internet, pode procurar nos livros de fisiologia. Barreira hematoencefálica infantil. É permeável. Tá? Isso é dado, isso é dado. Além disso, ela passa por intensas formações de sinapses. Então, estímulos neurológicos, neuroquímicos, neurofarmacológicos, eles são desencadeadores de mais atividade sináptica, desordenando as atividades sinápticas que já são intensas na criança. Tá? Ela responde muitas vezes às substâncias neuroativas de uma maneira exacerbada, até desproporcional. Né? E essa reação desproporcional é o que pode gerar vários tipos de situações. Certo? A criança não quer não, mas o corpo dela responde daquele jeito. Certo? Vê, inclusive, como um perigo. Entendeu? Então isso tem que ser levado em consideração. Tá? Então, por exemplo, cetona e cineol, como eu já falei para vocês, são importantes. Então eu vou dizer alguns óleos essenciais que são completamente contraindicados para vocês poderem evitar já, gente. Anotem, tá certo? Óleos ricos em cineol, por exemplo, o eucalipto, né? A ravensara, o alecrim, são riquíssimos em cineol. O cineol, um composto oxigenado hiperativo, é hiperneuroativo. E para um corpo em que tem uma barreira hematoencefálica ainda vulnerável em desenvolvimento, tem vários grupos enzimáticos ainda em desenvolvimento, tem um metabolismo hepático de citocromos, de metabolismo de substâncias ainda em desenvolvimento, então a gente precisa ter cuidado, certo? Precisa ter realmente as devidas cautelas, tá? Outras substâncias também muito importantes de serem evitadas, as cetonas. Já falei, vou falar de novo. As cetonas precisam ser evitadas por crianças. Óleos essenciais como hortelã-pimenta, a sálvia, o isopo, alecrim também, alecrim quimiotipo cânfora, né, que tem um tipo de cetona, verbenona, pulegona, todos esses daí. Salvia officinalis também deve ser evitada. Enfim, vários óleos essenciais ricos em cânfora. A própria canforeira, cânfora branca, cânfora amarela, cardamoma, devem ser evitados também por causa dessas quantidades de cetonas terpênicas, tá certo? E isso acaba vindo a ser um problema. Até a cúrcuma, né, a raiz da cúrcuma, o óleo essencial não tem curcumina, ela tem a R-turmerona, que é uma cetona que hiperestimula o pulmão, gerando broncoespasmos e aumenta demais assim aumenta demais uma ação de diminuição de surfactante pulmonar, e a criança crianças com asma até desencadeiam asma, entram em broncoespasmo, entram em tosses e etc. Tá certo? Então tem que evitar esses óleos ricos em cetonas, tá certo? Ricos em fenóis, alguns devem ser evitados.
principalmente em bebês, tá certo? Bebês muito novinhos. Crianças já podem utilizar alguns dos fenóis, por exemplo, o carvacrol, ele é muito mais seguro do que o timol. Ou seja, o orégano ou a Lipia-acidoides são muito mais seguros do que um tomilho, por exemplo. Um tomilho ele vai ter 40, 50, 60% de timol, enquanto que o orégano vai ter 40, 70, 80% de carvacrol. São duas moléculas quase idênticas, é quase idêntica. Mas essa diferença faz com que no tomilho ela sofra mais nefrotoxicidade, uma toxicidade nefrológica no rim, do que no carvacrol, que não vai ter essa nefrotoxicidade evidenciada. Então a criança ela pode até utilizar um orégano, certo? Para alguma finalidade em específica, certo? Não vou dizer aqui as finalidades, porque senão a gente vai entrar em muitas situações diferentes, mas pelo menos para vocês entenderem que o orégano é seguro. Já o cravo já não é tão seguro. O eugenol ele é hiperestimulador neurológico, não é recomendado para crianças. Tá? Alguns fenóis. O mentol, todas as mentas devem ser evitadas, mentol e mentona, porque não existe mentol sem mentona. Quando acontece a oxidação da acetona, ela vai virar um álcool e aí naturalmente ela vai ter as duas substâncias dentro. O mentol ele nem tem tanto problema, a mentona em si ela é uma acetona, mas não só tem mentona. Tem mentona, tem pinocarvona, tem isomentona, entre outras mentonas em menor quantidade no óleo essencial das mentas, e por isso que também são contraindicados para crianças. E por fim, a cânfora, tá, gente? Então, alecrim, quimiotímio cânfora, lavanda brasileira, lavandim grosso, todos esses aí são até lavandas, mas são ricas em cânfora e devem ser evitadas exatamente pelos danos neurológicos, tá certo? Então aí você precisa entender, tá, gente? Isso aqui eu vou deixar para vocês entenderem, porque é o seguinte, muita gente perguntou assim, Vitor, e as microconvulsões? Como é que se identifica? Gente, você precisa ter neurologia, estudar sobre isso, né? E não é só sobre as microconvulsões, é preciso você saber identificar reações adversas, tá? Então, por exemplo, sistema respiratório, existem dificuldades respiratórias que você sabe identificar. Uma mãe consegue identificar uma dificuldade respiratória. A criança com a respiração chiando, sibilando, né? A respiração sibilante. Parece que ela tá chiando, né? Chiando, respirando, chiando. A mãe na hora chama atenção, na hora. Ou então ela tá respirando cansaço. Respirando ofegante. Parece que ela tá ofegante, mas ela não tá fazendo exercício, não tá fazendo nada. É um princípio de asma. Tosses secas. Então a mãe ela consegue observar muito mais problemas respiratórios, por exemplo, do que um dano neurológico. Um tremor, uma sonolência excessiva, uma irritabilidade anormal, um espasmo, um microespasmo, uma microconvulsão. Aí a mãe nota com mais dificuldade, a não ser aquelas mães que estão de fato, vamos dizer assim, na ponta disso, né? Uma neurologista, uma biomédica que estuda com neurologia, ela vai conseguir reconhecer. Uma mãe desavisada não vai. Sem experiência, ela não vai notar. Ela não vai notar, tá certo? Se for, por exemplo, um problema digestivo, a mãe nota. É uma diarreia, é um enjoo, é um vômito, ela nota. Percebe que o neurológico é muito mais perigoso? É silencioso. E quando é detectável, já é muito tarde. Porque imagine, se você esperar, a microconvulsão você não detecta. Não detecta. Uma convulsão forte, que é aquela convulsão total, essa você detecta. Mas já é tarde demais. A criança já foi exposta há tanto tempo àquela molécula que ela veio a ter uma resposta como essa. É tarde demais. É irreversível. Uma vez tendo a convulsão, não tem como tirar a convulsão. Você pode não ter de novo, mas a convulsão ela já passou. E o problema das convulsões é que elas podem gerar danos permanentes. É um problema grave. É um problema sério. Fala pro médico que teu filho teve uma convulsão e ficou lá se debatendo no chão durante 3 minutos para tu ver se ele não fica preocupadíssimo. Tá entendendo? Vai passar fenobarbital, barbitúrica, etc. para criança. Tá entendendo? É grave, gente. Isso é grave. Tá? Muito grave. Ô, o Rafa, tá por aí? É? Maravilha, camarada. Beleza? O Rafa falou alguma coisa, foi? Peraí, deixa eu ver o que ele disse. Tô usando mistura de óleo essencial pro cabelo que você recomendou. Aí sim, camarada. Ei, anota esses resultados, hein? Anota, tira foto que eu quero ver. Eu, inclusive, gente, tô criando até uma nova forma de crescer cabelo, mas depois eu conto pra vocês. Me sigam.
Tá? Então tem isso. Deixa eu pensar aqui. Aí o que foi que eu fiz, tá? Então eu vou dizer pra vocês como é que eu fiz pra criar um sistema que qualquer mãe, sem precisar de saber de neurologia, sem precisar saber de química ou de farmacologia, conseguir proteger seus filhos ou qualquer criança, o filho dos outros, uma consultora, de sistemas como esse, de problemas como esse, de contraindicações como essa. Sabe qual é? É o método ICR. Eu mesmo criei esse método. Método ICR. Parece até um tanto óbvio, porém, ninguém nunca tinha publicado algo sobre isso, por isso que eu até patenteei, criei um livro sobre isso, e etc. O que é o método ICR, gente? É um método em que eu vou mostrar para vocês que nem sempre as indicações são as recomendações. O que acontece nos livros de aromaterapia é isso. Todo livro que é indicado, ele automaticamente é recomendado, sem levar em consideração se é a idade da criança, se é um adulto, se é um cachorro, se tem doença ou se não tem, se está tomando algum remédio ou não. Então, toda indicação nos livros de aromaterapia, eles são automaticamente recomendados. Então, o método ICR, ele traz uma equação para equilibrar esse tipo de recomendação que, no meu ponto de vista, está errado. E que gera muitos erros. E os erros geram prejuízos. Então, qual é esse método? I são as indicações, C são as contraindicações. Então, I menos C é igual a R. Os indicados menos os contraindicados é igual a recomendação. Então, você pega um livro de aromaterapia qualquer, peguei esse daqui, ó, Modern Essentials, tá? Esse aqui é bem famoso, todo mundo tem isso aí, certo? Particularmente não gosto tanto dele em algumas coisas, em outras eu gosto, porque ele tem uma certa facilidade de visualização. Mas, por exemplo, você pega aqui, ó, dor ciática. Primeiro óleo indicado, hortelã-pimenta. Primeiro óleo indicado. Porém, aqui ele não coloca nenhum tipo de ressalva. A pessoa tem algum problema neurológico? Então, ele não tira essa indicação de hortelã-pimenta para quem tem dor ciática para uma pessoa que tem um problema neurológico que vai ser prejudicada com hortelã-pimenta. Esse é o problema dos livros de aromaterapia. Todos os livros têm isso, esse problema. Você pega uma doença, uma situação e generaliza para todos os públicos. Uma grávida com dor ciática não pode usar hortelã-pimenta, gente. É neurotóxico. É neurotóxico para o bebê, passa pela barreira hematoplacentária e vai no cérebro do bebê e hiperestimula um cérebro em desenvolvimento. É contraindicado. Mas aqui não diz. Não diz nada. Só diz dor ciática, hortelã-pimenta. Então tá vendo que a indicação do livro é igual à recomendação? O meu livro eu coloco o C. Então, a indicação no livro é dor ciática, hortelã-pimenta, não é? Tá aqui. Dor ciática, hortelã-pimenta. Cadê? Aqui. Dor ciática e hortelã-pimenta. Então, se dor ciática é hortelã-pimenta, mas e a grávida pode usar? Aí você vai no meu livro e vai em grávidas. Aí grávida não pode usar essa substância e esse óleo essencial tem essa substância. Então, é o C. E hortelã-pimenta menos C, contraindicação hortelã-pimenta para grávidas, é igual a R. Então, neste caso, a gente nunca iria recomendar para uma mulher grávida hortelã-pimenta. Mas, Vitor, então não vai poder usar nenhum? Não, olha aqui, ó. No próprio livro de indicações tem assim, ó, dor ciática, aí tem hortelã-pimenta, camomila romana, sempre viva verdadeira e tomilho. 4 óleos essenciais recomendados. Qual grávida pode usar? Aí você vai lá nas contraindicações do meu livro e vai dizer, grávida não pode usar hortelã-pimenta, grávida não pode usar esse e grávida não pode usar esse. Você retira os que não pode usar da lista das indicações do livro e você vai ter, no final da equação, o R. Só os que a grávida pode usar. Isso serve para todos os públicos, tá? Então eu fiz exatamente essa pesquisa ampla com milhares de artigos científicos para poder criar e validar esse método. Então, I é o indicado, menos C, dependendo do seu público, porque um velhinho com dor ciática é diferente de uma grávida com dor ciática, que é diferente de um bebê com dor ciática. Um bebê não, uma criança com dor ciática. É incomum, mas né, só para exemplificar, são recomendações diferentes. Existem contraindicações para cada público. É aí que meu livro é uma grande chave.
É aí por isso que eu digo que as mães se protejam com o meu livro. Consultoras têm o meu livro, porque as mães estão se protegendo. Se vocês não souberem, as mães vão cobrar de vocês. Ah, mas eu estou recomendando todas as minhas clientes a não seguir você. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você saber o que ela está pensando sobre isso. Entendeu? Porque principalmente eu que estou recomendando esse livro, e o meu livro está sendo adotado por médicos, por profissionais de saúde, por farmacêuticos. Já foi vendido em mais de 25 países e eu estou traduzindo agora para português, para espanhol, para francês e para inglês. Quer dizer, português já está, né? Para inglês. Então se preparem, porque não vai ter como se esconder desse livro. Todo mundo vai ter, tá certo? Recomendo fortemente que você tenha. Quem compra, inclusive, meu livro, viu, gente? Vou dar uma dica para vocês importante, né? Quem compra meu livro vai ter 1 ano de atualização dele. Se você comprar um livro como esse, essa é a 10ª edição. Ano que vem vai lançar a 11ª edição. Você vai ter que comprar de novo, se você quiser a atualização. Porém, o meu livro você compra e você vai receber a atualização. Eu vou atualizar ele e você vai receber a atualização. Certo? Então já estou atualizando ele e você vai receber essa atualização gratuitamente. Por 1 ano você vai receber todas as atualizações que eu fizer. A primeira atualização já está mapeada e além disso eu estou fazendo aula de tira dúvidas com as pessoas que compraram o livro. Todo mundo que comprou o livro vai poder participar de uma aula de tira dúvidas diretamente comigo, em grupo, todo mundo no Zoom, como se fosse um café aromático desse, só que exclusivo para tirar dúvidas do livro. E eu só vou fornecer isso para quem tiver o livro em mãos, para ensinar vocês a utilizar, mostrar para vocês as atualizações, tirar dúvidas para casos específicos seus e você sair virando as chaves. Eu quero que seja um livro prático, quero que cada vez mais a gente melhore o uso e quero principalmente que as pessoas usem para proteger cada vez mais os públicos e naturalmente proteger a aromaterapia, a nossa prática que a gente tanto ama. Tá certo, gente? É isso. Conto com vocês nesses estudos. Para quem quiser o livro, é só comentar livro aqui. É só comentar livro aqui nos comentários. Que automaticamente, ou aqui na live mesmo, que automaticamente meu time manda para você, tá certo? Um link para você poder comprar o meu livro e ter acesso a todos esses bônus relacionados a ele. E eu vou deixar talvez, o livro é digital, o livro não é físico, porque não tem como atualizar ele de graça para você se ele for físico, né? Se ele for físico, tu vai ter que comprar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Cada vez que eu atualizar, tu compra de novo se quiser atualização. Mas com ele digital, eu vou atualizar ele pelo menos mais 2 vezes. Já teve a primeira atualização, já vou atualizar ele. E pelo menos mais algumas vezes aqui. Esse ano ainda você já vai receber, não a versão de lançamento, mas as versões atualizadas dele. Até o final do ano você vai ter um livro melhor do que aquele que você comprou. Tá certo? Então comenta livro para você virar essa chave. Tem diversas doenças, tem todos os públicos, desde a gravidez, primeiro, segundo, terceiro trimestre, o nascimento, hora do parto, pré-parto, pós-parto, puerpério, lactantes, bebês de 0 a todas as idades, até os 10 anos de idade, adolescentes, as contraindicações todas. Só contraindicação, tá, gente? E idosos, além de pets, gatos e cachorro, mais de 70 doenças e mais de 300 medicações que interagem com óleos essenciais. Você pode ter tudo acesso a isso, tudo isso atualizado, é só comentar livro, tá certo? E começar a realmente usar a aromaterapia de uma forma segura, coerente, responsável e protegida. Contem comigo. Será que alguém tem dúvidas? Se ninguém tem dúvidas, a gente vai-se embora. Contem comigo, gente. E a gente se vê num próximo vídeo por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.